Olá! Dando continuidade, ainda fazendo levantamento sobre pneumotórax e hemotórax, abordando os dois assuntos referentes à clínica médica. E com isso nós iremos seguir o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem e vamos dar continuidade. Vou fazer só uma pequena ressalva do vídeo anterior que achei que faltou. Achei que essa ressalva pode vir a acrescentar em conteúdos para vocês. Então, eu vou falar ainda de pneumotórax e hemotórax e vou falar sobre duas importâncias deles. Vamos lá. A primeira deixa eu ticar aqui. Hemotórax. Ele também, além por ser advindo por uma quantidade de sangue, né, em cavidade pleural anormal, visto que pode ter ocorrido, na maioria das vezes, o hemotórax se advém por um rompimento, uma laceração de algum vaso. Com isso, acabou tendo um extravasamento de sangue para aquela região de forma anormal. Aí a gravidade vai depender, conforme eu falei no vídeo anterior, vai depender da quantidade do vaso, ou melhor, da quantidade de sangue ou do calibre do vaso. Ok. E aí, quando eu falo do hemotórax, eu deixei de falar desses três assuntos aí, mais ou menos por aí. O hemotórax, ele acontece justamente por uma ruptura, uma laceração desse vaso. Mas aí, tá, eu achei que ficou vago. Achei que a explicação não ficou bem para que vocês possam ter uma identificação melhor a respeito disso. Pode acontecer por N motivos. Que aí eu falei muito para vocês a respeito do PAF, projeto de arma de fogo, né? Que a bala entra, ou melhor, tem uma entrada e uma saída, ou às vezes até uma entrada e a bala não sai, fica internamente. Mas se ela cometeu a região torácica, e localidade pulmonar, vai ter um comprometimento, hemotórax ou pneumotórax. Ponto. Por só tratarmos hoje, agora, desses dois assuntos, eu só vou tocar nesses dois assuntos advindo por um PAF, tá? Mas só que o hemotórax, ele também pode acontecer após uma cirurgia de biópsia pulmonar, pleural. Pode vir após uma inserção de catéter, sim. Pode vir também após qualquer tipo de cirurgia torácica, sim, e etc. Tá? Só para vocês, sei lá, ficar mais claro. Achei que não ficou muito claro, achei que poderia ter ficado melhor. Então vamos para o hemotórax? Não, mentira. Vamos ainda para o pneumotórax. O hemotórax a gente já falou, agora a gente vai tratar do pneumotórax, tá? Pneumotórax. O pneumotórax, lembra que eu falei para vocês que existem o pneumotórax, sim, espontâneo, e existe o pneumotórax adquirido. O pneumotórax, quando ele se trata do espontâneo, né, o espontâneo se trata de um pneumotórax que a gente pode ter efetivamente duas fases relacionadas a esse pneumotórax espontâneo. E aí a gente chama de pneumotórax secundário, primário e secundário. Ainda se subdivide-se dessa forma. O primário é para aqueles pacientes que relativamente não têm um comprometimento pulmonar, uma doença pulmonar. O secundário já não. O secundário refere-se àqueles clientes que já têm um comprometimento pulmonar, que já têm alguma doença pulmonar, que já têm alguma defasagem pulmonar. E aí, esse secundário, ele pode existir de forma mais grave do que o primário. Porque o cliente ele já tem um comprometimento, ele já tem eu diria uma diminuição da sua função normal do pulmão. Então, vai ser uma forma mais grave a tratar. E aí, muito provavelmente, vai precisar de uma toracotomia. Lembra? Toracotomia. E essa toracotomia pode também precisar, a posteriori, de um dreno.
e também, dependendo do caso, dependendo do cliente e de forma até mais grave, outros procedimentos que não vamos citar no momento. E aí, dentro desse grupo secundário, do pneumotórax secundário, que se torna o pneumotórax espontâneo secundário mais grave, a gente vai ter também, dentro desse grupo, alguns casos. E aí eu vou citar só alguns, tá? Para vocês terem ideia. O DPOC, o doente pulmonar obstrutivo crônico. A gente pode ter um paciente com doença pulmonar infecciosa. A gente pode ter um paciente com neoplasia pulmonar, advindo por um sarcoma, ou uma neoplasia propriamente dita, um câncer, né? E a gente pode ter um paciente com asma, fibrose, né? Um paciente com um DPOC, tá legal? Então, essa foi uma partezinha que achei que poderia complementar para um melhor entendimento de vocês. Obrigada.